E já estamos de regresso, seja de novo bem-vindo e tal como prometido, seguimos agora com a rubrica com Jorge Ribeiro da Silva. O Jorge, que já está na minha companhia. Bem-vindo, Bom dia, Jorge. Mariana. É um bocadinho mais eu é que sou bem-vinda, não é? Porque já é este programa e eu hoje é que estou bem-vinda. Mas é a tua casa. É a minha casa, é a minha casa. Não é o meu programa, mas é a minha casa. Exatamente. Vamos aqui continuar a esclarecer dúvidas e a clarificar aqui alguns temas que nos tens vindo a trazer. Hoje falamos de demissões e despedimentos na relação laboral. Portanto, um tema que estamos todos sujeitos a qualquer momento a ter de tratar. Sim, não é? acontece todos os dias, para não dizer a todas as horas, Sim. um despedimento ou uma demissão. demissão. Mas eu ia começar por esclarecer algumas dúvidas que me foram chegando. Duas delas ainda consequência do primeiro programa em que, na altura, falei sobre divórcio e menores. Sim. Que tem a ver com a partilha dos bens do casal, nomeadamente a casa de morada de família. Ok. Havendo acordo na conservatória em relação ao destino da casa de morada de família, ficar com um ou com outro, há sempre a questão de saber se existe ou não existe um crédito hipotecário. Imagina o casal, para adquirir a sua casa, que é morada de família, contrai um empréstimo junto do banco. O que as pessoas normalmente têm o problema é de depois de ter ou não capacidade financeira De concluir esse empréstimo. para concluir esse empréstimo e para assumir por elas próprias Essa o empréstimo, essa responsabilidade. E muitas vezes eles preferem vender e repartir do que assumir esse encargo, porque o que acontece normalmente é o banco, para sair alguém do crédito, por exemplo, imagina que é a senhora que quer ficar com a casa de morada de família e o marido sai do crédito. Sim. O banco exige garantias adicionais, por exemplo, mais um fiador ou dois, e a pessoa pode não ter essa possibilidade ou essa faculdade de salvaguardar o banco em termos de garantia, nomeadamente através da fiança, e isso muitas vezes é um obstáculo para as pessoas e decide muito sobre o que é o destino da casa de morada de família. Também em relação à questão da partilha dos bens, fizeram uma pergunta de como é que se processa quando há uma herança por óbito vamos chamar assim, do sogro ou da sogra, que é para incluir o que não é herdeiro direto nessa equação. Tudo depende do regime de bens de casamento. Como é que casaram? Como é que casaram? Quando me colocam, no meu trabalho diário, quando abordo essa questão, a primeira pergunta que eu faço é se foram à conservatória antes do casamento e fizeram alguma coisa em relação ao regime de bens do casamento. Se a resposta é afirmativa, significa que ou é a separação total, ou seja, mesmo com o casamento, o que é meu e o que é teu, ou a comunhão geral, que é teu também é meu e o que é meu também é teu antes e depois do casamento. Certo. Se nada fizerem, é o regime regra, que é a comunhão de adquiridos, ou seja, é meu e teu a partir do momento em que casamos. Nesse caso, a herança, o direito à herança, é um direito que é anterior ao casamento. Okay. Portanto, é um direito que o cônjuge apenas pode reclamar no caso de haver o regime da comunhão geral. No caso da comunhão de adquiridos, é um direito próprio anterior ao casamento por parte do herdeiro, portanto, a questão não se coloca. Sim. E na questão do regime de separação de bens, aí então muito menos, não é? Porque sim. Cada um tem o seu património antes e depois do casamento. Agora, mas isso não confundir com a herança no caso de ser casado. Aí o marido
ou a mulher é herdeiro do cônjuge que falece. São coisas diferentes, a não ser que sejam separadas judicialmente pessoas e bens ou já divorciadas, aí a questão não se coloca. Do último programa, em relação às cobranças lícitas, perguntaram-me se era obrigatória a constituição de advogado para as tais injunções, que é um procedimento simplificado de cobrança de dívidas. Até aos 5.000 euros, se o valor da dívida for até aos 5.000 euros, não obriga, mas é aconselhável. E porquê? Porque esse processo tendencialmente corre por via eletrónica, até que o réu seja chamado ao processo, há prazos que podem ter que ser cumpridos, e se a pessoa não se faz acompanhar por advogado e deixar de cumprir esses prazos, a coisa pode ficar complicada. Fica complicada e tudo aquilo que pagou no início do processo perde e depois terá que reiniciar o processo e aí provavelmente já com o auxílio do advogado. Também me questionaram, e essa foi das perguntas mais comuns, que era no caso de não contestarem essa injunção. Eu aí alerto que, seja em que circunstância for, convém ir ao processo, para não se dar aqui uma espécie de revelia do processo correr à margem da pessoa que é visada. Porque se não contestar e se nada disser, aquele requerimento dá origem a um título executivo e depois o credor pode penhorar bens sem que essa pessoa, ou neste caso o devedor, seja informado de que há um processo e é surpreendido com um agente de execução, um oficial de justiça a bater-lhe à porta para penhorar bens ou contas bancárias ou créditos salariais. Portanto, é um aviso, um alerta que eu lanço, que tenham atenção aos prazos e, se receberem uma injunção, que procurem um advogado para os auxiliar na contestação. E é sempre o melhor a fazer. Então passamos para o tema de hoje, efetivamente dito, as demissões e despedimentos. Antes de chegar, as demissões e os despedimentos têm diversas motivações. Umas são mais, chamemos assim, mais dolorosas, mais quentes, e outras mais suaves. O contrato de trabalho vincula duas partes, a entidade patronal e o trabalhador. Essa relação laboral pode terminar por acordo. Ambos estarem de acordo. Ambos estão de acordo, eu quero sair, eu não me importo que saias, então há um acordo e cada um segue o seu caminho. O contrato de trabalho também pode terminar por caducidade, chega ao termo do prazo e não é renovado, o contrato termina, por reforma, nomeadamente por invalidez ou por velhice. Se bem que depois, mesmo após a idade da reforma, pode haver renovações, mas serão sempre contratos a termo e terão sempre os dias contados, entre aspas. Depois há a questão da admissão. Vou chamar de admissão por uma questão de facilidade para as pessoas perceberem, que é quando a cessação do contrato de trabalho é da iniciativa do trabalhador. O senhor A trabalha na empresa B e quer-se ir embora para outra empresa, ou quer emigrar, ou não quer fazer nada, por exemplo. Aí a obrigação que tem, que é a tal demissão sem dor, chamemos assim, consoante a antiguidade do trabalhador na empresa, tem que avisar previamente a entidade patronal. Consoante o número de anos que lá trabalhou. Já lá chegarei. Tem que avisar previamente a entidade patronal que, a partir de determinado dia, cessam as suas funções. Se o contrato tiver até 2 anos, o prazo é de 30 dias. Um mês. Se o contrato tiver 2 ou mais anos, são 60 dias de pré-aviso. Portanto, vamos chamar isto de demissões.
a parte da resolução, ou da conclusão do contrato de trabalho, que lhe vou chamar mais quente e mais dolorosa, é quando existe um despedimento. Então, mas antes disso, Jorge, deixe-me voltar aqui um bocadinho atrás. No caso das demissões, a pessoa quando emite a carta de despedimento, a carta convém ser registada. Convém ser registada, sim. Não é? Que era para depois não haver aqui, entre a entidade patronal e o trabalhador, para que depois não haja aqui, não recebi nenhuma carta. Exatamente. Portanto, aqui uma ressalva se calhar a deixar. Sim, pode ser por carta registada com aviso de recepção ou uma carta em duplicado em que é entregue um exemplar ao empregador e o trabalhador fica com um exemplar carimbado e assinado pelo legal representante da empresa. Okay. Esta última é até a forma mais segura de não haver qualquer problemas de eventual extravio voluntário ou não da correspondência. Sim, porque por vezes podem sair aqui menos bem, não é? A entidade empregadora nem querer que o trabalhador saia e depois originar aqui alguns conflitos. E até porque há casos limite, imagina que envia um envelope vazio registado, depois como é que faz prova do que estava lá dentro? Exatamente. Portanto, também Portanto, há essa, a imaginação humana é muito fértil. Mas o que estavas a dizer, quando não se trata de demissões? Há o despedimento, em que a entidade patronal, por um facto que tenha sido praticado pelo trabalhador, o despede, e ao contrário, quando por facto imputável à entidade patronal, o trabalhador resolve o contrato. São aqueles casos em que há uma justa causa. No caso do comportamento do trabalhador que motive o despedimento por ofensas à integridade física, injúria dirigida à entidade patronal, prejuízo patrimonial, faltas injustificadas, mais que 10, ou qualquer outro motivo que torne a relação laboral sem viabilidade e sem condições para continuar. O que é que acontece aqui muitas vezes? E pode conduzir à ilicitude do despedimento, que é a inexistência de processo disciplinar. Portanto, se o Sr. A despedir o Sr. B, tem que previamente haver um processo disciplinar com uma nota de culpa, a dar a oportunidade ao trabalhador de responder, de se defender e depois de indicar testemunhas, por exemplo, e depois a entidade patronal ou alguém que esteja com a instrução desse processo disciplinar propõe uma decisão e a mais gravosa é o despedimento, com justa causa. Podemos ir de uma simples repreensão até à mais grave, que é o despedimento. Se o despedimento for sem justa causa ou eventualmente por motivos políticos, o Sr. A é de um partido e não admite que o Sr. B seja de outro partido, ou de outra religião, ou de outra raça. Nesses casos, o despedimento também é ilícito e a parte que, neste caso, o trabalhador pode intentar uma ação no Tribunal de Trabalho para ser indenizada por parte da entidade patronal em virtude desse despedimento ilícito. Certo. No caso da resolução com justa causa, aqui invertem-se os papéis. É um comportamento por parte da empresa, da entidade patronal, que torna impossível a subsistência da relação laboral. A título de exemplo, bullying, assédio moral, assédio sexual, todos estes comportamentos, perseguições por isto e por aquilo, tudo que na ótica do trabalhador faça com que ele não consiga mais continuar a trabalhar naquela empresa. O procedimento, para ser juridicamente válido, é enviar uma carta à entidade patronal, pode ser pelos mesmos meios da carta de despedimento, de demissão, que falámos há pouco,
em que fundamenta a resolução, expondo os factos que, na ótica do trabalhador, impedem que a relação continue como até ali. Se não fizer, imagina que o trabalhador está cansado e não aguenta mais aquela situação e deixa de ir às instalações e de desempenhar o seu trabalho no local de trabalho que está destinado. Aí pode dar origem a um processo disciplinar por faltas, portanto, inverte esses papéis, e, no limite, também a questão de se presumir o abandono do trabalho, e aí é a entidade patronal que tem direito a ser indemnizada. Portanto, a cautela que eu deixo, a sugestão que eu deixo, e que faz toda a diferença, é a carta a enviar no prazo de 30 dias depois dos acontecimentos. Imagina que o gerente da empresa agride um colaborador, um trabalhador, no dia 1 de maio. O trabalhador tem até ao dia 30 para poder fundamentar a resolução do contrato com justa causa e seguir para as vias judiciais. Qual é, na ótica, tanto no caso do despedimento por justa causa, como na ótica, no caso da resolução por contrato de trabalho por justa causa, o trabalhador, para poder oferecer subsídio de desemprego, tem que, ou uma de duas, no caso de despedimento, informar a Segurança Social e o Centro de Emprego que foi despedida e que o contrato de trabalho cessou por despedimento ilícito, e depois recebe o subsídio de desemprego, mas tem o ónus de intentar a ação laboral, não é? O mesmo vale para, no caso de resolver o contrato invocando a justa causa, demonstrar que o fez e que intentou a ação para que possa receber o subsídio de desemprego. Porque sem esse procedimento, chamemos-lhe assim, não tem direito. Não terá direito. No que toca, e isso faz toda a diferença, porque não é a entidade patronal nem o trabalhador que são juízes finais de se apurar se há ou não há justa causa. Por isso é que o tribunal é que depois decidirá se efetivamente a entidade patronal tinha fundamento para o despedimento, ao mesmo tempo, ou no mesmo sentido, se o trabalhador tinha justa causa para se despedir. E isso faz toda a diferença, mesmo para a questão do eventual subsídio de desemprego. Portanto, recorrer a um advogado mais uma vez sempre. Será sempre o mais indicado para que sejam aconselhados e possam esclarecer também todas as dúvidas. Em todo o caso, se não quiser recorrer a um advogado, pode recorrer aqui ao nosso programa, enviar as suas dúvidas, que depois nós também esclarecemos em programas. Até porque, e lanço um alerta a propósito da questão de ser preferível, chamemos assim, que seja um advogado a tratar do assunto. Porque já me deparei com a seguinte circunstância. Imagina que há fundamento para a resolução do contrato por justa causa por falta de pagamento dos salários. E o trabalhador, que está sem receber o salário, dirige-se a uma dessas agências, a um contabilista, e diz que quer fazer uma carta de despedimento. O que é que normalmente acontece? A carta que é entregue à entidade patronal não é uma carta com uma resolução por justa causa por falta de pagamento das retribuições, mas sim a tal carta a dar o pré-aviso que vai deixar. O que é que acontece? O direito à indemnização, nomeadamente à indemnização por antiguidade, deixa de ter. Cessa, caduca. Não tem direito depois a reclamar essa indemnização, nomeadamente por antiguidade, os tais 30 dias por cada ano de trabalho,
com a ressalva de pelo menos 3, imagina que trabalhou um ano, presume-se sempre que são 3 meses por cada ano, portanto tem sempre direito a 3 retribuições no cálculo da indemnização.